nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Darcy Júnior e te convido a abrir sua Bíblia no Salmo 128, versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Te convido agora para olharmos para a palavra do Senhor com o tema Marcas de uma Família Abençoada. A palavra do Senhor nos diz que, entre várias questões, que a nossa mente e o nosso coração, há uma necessidade de entendermos e conhecermos o que Deus tem para as nossas vidas. Todos nós gostaríamos de ter uma família saudável e próspera. Nós já vemos pregando aí nesses últimos 20 ministrações bastante sobre esperança, sobre o conforto, a criação no Senhor, a vida no Senhor, melhor dizendo, e que nós possamos, nessas nós vamos aprendendo algumas questões, entre elas o viver com o Senhor. Estamos vivendo dias que há um isolamento, principalmente agora o isolamento é maior das crianças, que elas estão impedidas de vir para a escola, e nós temos que conviver, os pais estão tendo que conviver mais tempo com as crianças dentro de casa, e há a necessidade de vivermos uma vida saudável com os nossos filhos. O nosso casamento serve de exemplo para os nossos filhos. O nosso relacionamento com o nosso cônjuge serve de ajuda para que outras pessoas vejam que é possível a gente viver unidos, vivermos juntos, mesmo em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo. Nós precisamos trilhar o caminho da verdade. O caminho da verdade sempre é importante, não é fácil. Caminhar na verdade nem sempre é fácil, mas é o que deve acontecer na nossa vida. Os casais devem estar mais próximos uns dos outros com a palavra. As crianças, nossos filhos, devemos estar mais próximos dos nossos filhos, ensinando a palavra, porque o Salmo 128, versículo 1, me ensina que eu devo temer ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, ou feliz aquele que teme ao Senhor. O Salmo nos ensina que esse Salmo é dividido nos 6 versículos, de 1 a 3, de 1 a 4, sobre as bênçãos do lar, e depois os 5 e 6 sobre as bênçãos na comunidade. E essas bênçãos são interrelacionadas, estão ligadas à bênção da família e à bênção da sociedade. Porque quando nós temos a nossa família saudável, quando nós temos nossos filhos crescendo no conhecimento da palavra do Senhor, nós temos uma sociedade mais saudável. Os índices dos nossos filhos estarem no mundo, de usarem droga, de uma gravidez na adolescência, de fumar, de beber, de ter uma vida dissoluta, uma vida sem pensar no amanhã, diminui, porque o convívio da igreja, o convívio dos irmãos é melhor, nos ajuda, o convívio das pessoas nos ajuda nesse caminhar a cada dia. Por quê? Porque quando eu caminho com o Senhor, quando eu caminho no amor do Senhor, eu aprendo, eu ensino, os nossos filhos aprendem com o bom exemplo perto dele, usar o cinto de segurança no trânsito, não furar sinal, ser educado, não jogar lixo pela janela. Ao darmos esses exemplos, nossos filhos vão aprender, e quando eu faço isso, eu estou demonstrando que eu temo ao Senhor, que eu entendo que existem regras e caminhos a cada dia para cada um de nós. O Salmo 111, versículo 10 também vai me lembrar desse amor ao nosso Deus. O Salmo diz: o temor do Senhor, deixa eu completar aqui com os irmãos, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Meus irmãos, a quem quer ter essa marca de uma vida saudável no Senhor, é preciso aprender a temer a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos amar o nosso Deus de todo o coração, com todas as nossas forças.
e colocar Deus como prioridade em nossa vida. Quando nós temos Deus como prioridade na nossa vida, a nossa vida é melhor, nós caminhamos mais seguros. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid-19, que a gente escuta tantas coisas, tantas tristezas, se nós não estivermos firmes no Senhor, nós vamos entristecer, nós vamos ficar doentes de alma, e nós vamos ficar mais enfermos se nós tivéssemos talvez contraído a doença. Nós estamos numa cidade privilegiada, estamos numa cidade que nós não temos nenhum caso, nem poucas suspeitas, e nós temos que aprender a viver e usar esse tempo para falar desse amor de Deus para outras pessoas. Essa comunhão que nós temos que buscar com Deus, ensiná-la e passá-la para outras pessoas, inclusive para os de dentro da nossa casa. O temor ao Senhor não se constrói do dia para a noite. O temor do Senhor não é algo como uma mágica, como uma energia que vem sobre nós. Não, o temor do Senhor é algo conquistado, trabalhado dia após dia. Nós precisamos investir a nossa força nisso. Nossa comunhão com o Senhor precisa ser nutrida todos os dias para que ela cresça forte e saudável. Eu preciso temer ao Senhor, eu preciso amar ao Senhor, eu preciso andar com o nosso Deus. E quem anda com o nosso Deus, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmão, nós queremos que os nossos filhos, nossa casa, caminhem no Senhor. Dificilmente tem alguém assistindo a nossa transmissão que vai, não, eu quero que o meu filho faça o que ele quiser, que ele caminhe do jeito que ele quiser, que ele bata a cara no muro, que ele aprenda com a vida. Não, nós queremos que nossos filhos aprendam com amor. E esse amor nós ensinamos andando no Senhor, nós ensinamos com exemplo. O pai e a mãe precisam ser exemplo para os seus filhos, os filhos precisam ser exemplo para os seus amigos, para os seus parentes, como os pais devem ser também. Porque precisamos andar nos caminhos do Senhor. Os tempos são difíceis, mas para quem teme ao Senhor, eles são melhores. Eles são mais fáceis de caminhar, eles são mais fáceis de trilhar. Porque quando eu ando com o Senhor, o meu fardo é mais leve. Quando eu estou no Senhor, a minha caminhada é mais tranquila. Porque eu tenho aonde recorrer, eu tenho aonde me socorrer, eu tenho aonde me entregar, eu tenho aonde me aconchegar, que é no caminho do Senhor. Então eu preciso aprender a amar, andar e também a servir ao Senhor. Deuteronômio 10, versículo 12, diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos, e ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Se você estivesse aqui comigo na igreja, eu diria para você, repita comigo: sirva ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. De todo o teu coração e de toda a tua alma. A segunda marca tem a ver com a forma como nós nos portamos diante de Deus e diante dos homens. Deus nos deixou diretrizes claras sobre como devemos agir, sobre como nós devemos ou não devemos fazer. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida. A Bíblia contém os ensinos daquilo que cremos, acreditamos e queremos obedecer e servir. Precisamos ser obedientes a Deus e andar em seus caminhos. Precisamos conhecer o caminho de Deus, precisamos conhecer as veredas do Senhor. O que nos leva a pensar que deverá haver para a nossa parte um investimento de tempo. Para caminhar com o Senhor, eu preciso gastar tempo, preciso ler a Bíblia, preciso ter devocional, eu preciso gastar tempo de leitura da palavra do Senhor, eu preciso ter tempo orando ao Senhor, eu preciso de tempo de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Nesse momento nós estamos impedidos dessa comunhão, mas nós estamos muito liberados para ter comunhão com o Senhor. Deus quer que nós pratiquemos temos essa devocional diária, que nós tenhamos essa prática devocional a cada dia. Nós precisamos investir na nossa vida toda a nossa força para amar, andar e servir ao nosso Deus. Cabe a cada um de nós buscarmos o ideal de sermos servos fiéis a Deus e sermos e termos uma família abençoada e feliz. Precisamos também aprender a adaptar as diferenças. Efésios 6, de 1 a 4, me diz: filhos,
Obedecei a vossos pais o Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sigas e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na administração do Senhor. Nós precisamos aprender a adaptar as diferenças. Estamos vivendo dentro de casa agora mais tempo junto. Então nós precisamos aprender que somos diferentes. O pai é diferente da mãe, a mãe é diferente do pai, o pai é diferente do filho, o filho, cada um tem as suas diferenças. E essas diferenças são para nos completar, não para nos afastar. Qual que é o grande problema que a gente vê hoje? Que as diferenças estão afastando as famílias, ao invés de unir as famílias. Eu gostaria muito que você aí na sua casa, você que ainda tem seus filhos dentro de casa, você pudesse abraçá-los, você pudesse falar com eles, você pudesse ter diálogo com eles, desligar o celular um pouco, desligar, ó Pai, de coisas da televisão o tempo todo. O pastor Carlos, pastor Castro, Guerreiro, PH, todos têm falado em todas as transmissões, para a gente sair um pouco dessa pressão que a gente está de tanta notícia ruim, de buscar notícias boas, de buscar coisas boas para a nossa família, trazer coisas boas, conversar com os filhos, ter brincadeiras com os filhos, ensinar os meninos as brincadeiras de antigamente, né? Um corre-corre, um esconde-esconde. As crianças parecem que não tem mais essas coisas mais. De bete, quem já brincou de bete, né? Eu sou do século passado, eu brincava de bete, né? Catinodé, catinodé, catinodé. Então, a gente brincava até com finca, gente. Vocês sabem o que é brincar com finca, né? Um ferrinho apontado, um terrenozinho molhado, você ia fazendo os cruzadinhos, passava por baixo. Perigosa, não façam isso sem a supervisão de um adulto. Antigamente parecia que podia fazer essas coisas, né? Mas hoje tirou essa brincadeira de rua, nós não ficamos mais na rua, mas chame os seus filhos para perto de você, faça coisas saudáveis, vai dar uma volta, caminhe, use máscara, faça tudo que tem que fazer, mas saia com seu filho. A palavra do Senhor me fala, ande com seu filho, fale com seu filho, ensine seu filho, inculca no teu filho os ensinamentos do Senhor, ensina para os teus filhos a verdade do Senhor. Meu irmão, o mundo está enchendo a cabeça da nossa cabeça com um monte de coisa que não é do Senhor. Ensine verdade para os seus filhos. Quando você ensina a verdade para os seus filhos, você vai evitar problemas desnecessários e você vai promover a paz e a união da família. Os pais precisam ser exemplo para os filhos. Os filhos estão passando em crise, sejam eles pequenos, jovens, adultos, casados. Os pais precisam ser o mediador. O pai precisa ser aquele que vai trazer uma palavra de refrigério, uma palavra de acalmar a alma. Sabe a ideia de acalmar a alma, de tranquilizar o coração? Se o pai já chegar, mas a mãe, os pais chegar, não, pai, não é isso. Você tem que acalmar o coração dos seus filhos. Você tem que entender que somos diferentes, mas as nossas diferenças nos completam. Precisamos aprender que temos obediência, honrar o pai e a mãe e receber o conselho dos nossos pais. Dentro da nossa casa, eu já disse isso, o que nós mais temos é essas diferenças. E elas então precisam ser trabalhadas, vividas a cada dia, para que isso seja melhor para o seu lar, melhor para a sua casa. Precisamos amar o diferente. E isso deve ser uma escolha diária. Amar o que é diferente dentro da nossa casa vai nos fazer termos paz e união na família. Dificilmente eu mudo uma outra pessoa. Quem tem que mudar sou eu. Na verdade, dificilmente a gente não muda o outro. Eu é que tenho que mudar, e quando eu mudo o outro, eu causo no outro uma mudança também. Nos relacionamentos de casais, qual que é o grande conflito? A mulher quer mudar o homem, quer ensinar o homem, e o homem quer ensinar a mulher. E aí eles ficam naquela guerra de quem quer ensinar mais, e não vão conseguir sobreviver àquilo. Mas se a mulher sábia, a mulher que edifica o lar, ela for inteligente, for sábia, ela vai mudar ela, e com o comportamento dela ela muda o homem. O homem sábio, ele vai ser o cabeça do lar, no sentido bíblico, no sentido espiritual dessa casa, mas ele vai ajudar, ele vai mudar também o comportamento da mulher.
Porque o homem sábio, o cristão, o homem cristão sábio, ele consegue que a família dele sirva ao Senhor. Há uma necessidade de promovermos paz e união na família. E para que isso aconteça, nós vamos aprender algo bastante importante que está lá em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Respondeu Jesus: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Talvez a primeira vez que você ouviu esse versículo, você já fez a conta. 70 vezes 7 dá quanto? 490 vezes. Puxa vida, então se eu tenho que perdoar meu irmão 490 vezes, depois eu não preciso perdoar mais? Jesus estava usando aqui um jogo de palavras, de números, para que o judeu pudesse entender que ele estava dizendo que eu tenho que perdoar quantas vezes forem necessárias. O judeu estava dizendo para Jesus ali, não, eu estou perdoando demais. Não, Jesus diz, olha, você está perdoando pouco. Eu tenho que perdoar quantas vezes forem necessárias. Você já imaginou tentar guardar de todas as vezes que você perdoou uma pessoa? Você provavelmente iria perder a conta antes de chegar a 30 vezes. Imagina 490. Jesus disse isso para nos mostrar que devemos perdoar sempre. Irmãos, eu já perdoei o fulano, mas ele não muda. Meu Deus, esse menino não muda, esse homem não muda, essa mulher não muda. Perdoe. Irmãos, quando a gente perdoa, a gente segue a vida melhor, mais leve, sem fardo. Jesus perdoou os nossos pecados, Jesus perdoa as nossas falhas. Por que nós não podemos perdoar aqueles a quem amamos? Eu fico tão triste quando eu fico sabendo que irmãos de carne são brigados, parentes são brigados, o casal se divorcia. Por que Jesus disse que que os casais se divorciam, né? Porque há dureza no nosso coração. Se há dureza no coração, não tem diálogo, não tem perdão. Isso é que Jesus está dizendo. Então nós temos que aprender a perdoar. Nosso cônjuge é falho, nosso cônjuge erra, nós temos que perdoar. E ele da mesma forma, e ela da mesma forma. O cônjuge tem que perdoar o outro o tempo todo. Nós estamos numa trajetória de vida, nós estamos construindo uma trajetória de vida. Então aprenda a perdoar e aprenda a ter diálogo a cada dia. Irmãos, aprender a conversar é algo tão maravilhoso. A gente saber falar, a gente saber usar o tom de voz, a mulher que sabe usar o tom de voz na hora certa, o homem que sabe usar o tom de voz na hora certa. Na hora que a gente tem que ficar bravo, a gente quer arrebentar com tudo, não pode, a gente tem que respirar, beber água, esperar a hora certa. Então, tenha diálogo, converse com o seu cônjuge, converse com seus filhos. Eu estou insistindo muito nessas marcas de uma família saudável, é a conversa dos pais com os filhos. Pais, vocês precisam ter tempo com seus filhos. Agora que vocês estão tendo que ajudar a fazer as tarefas mais e mais, é a hora de você poder se aproximar do seu filho. O pai já tem filho adolescente, é a hora de você poder chegar e ajudar seu filho. Eu não entendo nada de matemática, eu não entendo nada de química. Tá certo, poucos de nós entendemos, mas é a hora de você se preocupar com seu filho também. Eles estão sofrendo também. Os adultos estão pensando que só eles estão preocupados. Os adultos pensam que só eles têm que correr atrás do dinheiro. Nossos filhos estão preocupados, nossos jovens estão preocupados, nossos adolescentes ficam preocupados. É muita pressão também, fazer a faculdade só olhando para um computador, fazer o ensino médio, o ensino médio só pela tela do computador, sabendo que daqui 1 ano, 2 anos tem um vestibular, tem um concurso público mais para frente, que ele precisa desse estudo da agora para ele poder estar se preparando para o futuro. Então é muita pressão. Tem pai que fica pressionando os filhos, escolhe a profissão do filho, quer que ele estude, que ele produza, que ele consiga aquilo. Então cuidado, tenha diálogo, tenha amor com seus filhos. Lembre sempre que Jesus é o centro. Jesus é o centro da nossa existência. Jesus é o Senhor da vida. O Senhor precisa estar
no altar da nossa casa, o Senhor precisa ser o centro das nossas atenções. O Senhor nos ama, nos perdoa, mas Ele requer de nós obediência, requer de nós um caminhar sério com Ele, requer de nós reverência, requer de nós um caminho trilhado e abençoado na presença do Senhor. Nesse finalzinho, a gente entende que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Apesar de serem segredos relativamente simples de compreender, praticá-los não é algo tão simples assim. Cabe a cada um de nós buscarmos o ideal de sermos uma família abençoada e feliz. Eu destaquei nessa ministração algumas marcas saudáveis, as marcas de uma família saudável. O andar com Deus, o temer ao Senhor, a obediência, o amar ao próximo, o amar ao nosso Deus sobre todas as coisas. E eu termino te fazendo uma pergunta: quais são os objetivos e alvos para a sua família? Se você puder, vire aí para sua esposa, vire aí para o seu esposo, vire para os seus filhos. Quem está com um filho adolescente, pergunta para o seu filho adolescente quais são os objetivos e os alvos dele. E quando ele terminar de te dizer, você como pai, você como mãe, diga para os seus filhos quais são os seus objetivos e alvos para a sua família. Não liga a televisão, não vá para a Netflix, não vá para um filme antes de responder essas perguntas. Responda: quais são os seus objetivos? Quais são os seus alvos? Quais são os alvos para a família? E aí depois o pai e a mãe, diga quais são os seus alvos. Já contou para os seus filhos quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Eu encerro contando uma experiência particular, uma experiência minha, da minha casa, mas mais minha do que da Dorca, porque eu que fiz. No meu 5º ano de casado, eu fiz um organograma, um planejamento do que seria a minha vida quando eu tivesse 30 anos, 40 anos, 35, 40 anos, 45, 50, 55 e 60 anos. Projetei até os 60 anos. E muito do que eu projetei, eu vejo sendo realizado. Algumas coisas não, mas algumas coisas eu consegui. Faça isso. Escreva no papel. Os recém-casados, escreva aí, onde você quer estar daqui 5 anos? O que você quer ter daqui 10 anos? Eu quero ter uma casa, eu quero ter 10 filhos, os mais velhos, ter muitos netos, bisnetos, viver até os 100 anos, né? Então cada um, você projeta, coloca o que você tem aí. Os meninos estão fazendo faculdade, eu quero terminar minha faculdade, eu quero fazer diferença. Você está fazendo faculdade para quê? Eu pergunto para os nossos universitários: vocês estão fazendo faculdade para quê? Para ficar rico? Ou para abençoar alguém? A sua faculdade é para o seu bel prazer ou é para abençoar alguém? Pense nisso, projete aí, escreva aí. Antes de você desligar, nós vamos sair da live daqui um pouquinho, mas antes de você ir para suas tarefas, antes de você jantar, antes de você fazer outra coisa, reflita comigo aí, quais são os objetivos e alvos para a sua família, tá bom? Se você quiser mandar aí para a gente nos comentários, você pode mandar, será muito legal também você compartilhar isso aí com a gente, tá bom? Então Deus abençoe a todos, nós vamos orar e depois nós vamos, os pedidos de oração estão chegando aqui, nós vamos, deixa eu voltar aqui a tela para a gente orar pelas famílias no começo. Quero já só dar um testemunho rápido também. Os nossos pastores que estavam com Covid-19, o pastor Dêmio, o pastor Galhardo, que a gente tem orado por eles lá do Pará, eles já estão melhores. O pastor Dêmio também é bombeiro, ele já até voltou ao trabalho, se não me engano. O pastor Galhardo também já está bem. O pastor Luiz André, a família está bem, só ele que ainda tem alguns sintomas, mas a gente está orando por eles. Nós tivemos reunião da MEAN ontem e hoje da MEAR aqui, nós estamos orando pelos pastores. Então que Deus nos proteja, que Deus nos guarde.
da pandemia e também das outras questões que a gente tem intercedido a cada dia. Enquanto nós estamos esperando os pedidos de oração, eu vou orar encerrando a ministração, tá bom? Pai, obrigado por esse tempo de ouvir a palavra do Senhor. Nos lembre dessas marcas de termos uma família saudável. Queremos caminhar contigo, temendo, amando, obedecendo e perdoando a cada dia o nosso irmão, a nossa família, e caminhar contigo em todo o tempo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.